O retorno do meu pai, herói obsessivo, começou de um jeito bem estranho e o título, pelo menos para mim, não faz sentido. Quando eu comecei a ler o primeiro capítulo, eu pensei que, beleza, protagonista, uma moça, filha de um rapaz heróico. Ok. Mas não, a filha do cara não é a protagonista. Ela é um dos personagens principais, mas a protagonista é a mãe dela, a Eleanor. Então, sei lá, o certo não deveria ser, sei lá, o retorno do meu amante heróico obsessivo? Realmente é pai? Não foi um erro de tradução, não? Porque, ué. Como assim tá escrito pai e a protagonista é a mulher do cara? Não faz sentido. E pra piorar, o início do capítulo 1 também não faz muito sentido. Eu não sei se foi o site que eu li ou se realmente é esquisito, sabe? Sei lá, estranho. Não dá pra entender muito bem a história. Só depois, quando passa alguns capítulos, acho que no terceiro, já dá pra entender mais ou menos qual que é a fita. A nossa protagonista é a Eleanor, e eu não entendi muito bem se ela é esposa ou amante, sabe, do protagonista masculino, Cassius. Creio eu que não seja esposa, porque no início do capítulo ela fala que ela nunca foi esposa dele, então, né, amante. Mas não amante do sentido de, meu Deus, ele já tinha alguém e estava traindo com ela. Não, amante... namorados, né? Nesse sentido. Ficantes não, acho que namorados mesmo. O Cassius, ele acaba tendo que ir pra uma guerra. A Eleanor não gostou muito dessa ideia, ela não queria que ele fosse, mas ela sabia que ele tinha que ir. Então acabou não contando pra ele que ela estava grávida. Ela não queria que ele ficasse preocupado, mas sei lá, eu acho que ela deveria ter contado sim. Ai meu Deus, essas histórias com gravidez, eu não gosto, eu nem sei porque eu inventei de ler essa. Ah sim, eu sei, foi porque o título me enganou. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que ia ser uma história sobre gravidez. Simplesmente, sei lá, não é a minha praia, sabe, ler esse tipo de história. Com o passar do tempo, Cassius na guerra, Eleanor sozinha com as irmãs, etc. Até que chega uma carta pra ela falando que o Cassius morreu. Ela fica devastada, totalmente triste. Foi muito difícil pra ela criar a filha dos dois depois disso, já que ninguém queria dar emprego para uma mãe solteira. Então, se passa 8 anos, ela fica nessa dificuldade. Porém, o Cassius, ele reaparece, mostra que ele tá vivo. Na verdade, era pra ele ter morrido, só que acabou que ele fez um contrato com um dragão, o que acabou salvando a vida dele. Aí, depois de 8 anos, ele reaparece. E aí que tá o problema. A culpa não foi dele de ficar sumido por 8 anos, e muito menos de não dar avisos, até porque a mãe do Cassius fala para a Eleanor que ele estava mandando cartas, ou eu não entendi, ou não foi muito bem explicado, elas estavam sendo enviadas para o lugar errado. Então ele simplesmente não sumiu, sabe, do nada, sem falar com ninguém. Não, ele fez o contrato com o dragão e estava continuando batalhando lá nas batalhas com o exército dele. E a partir daí que, nossa, ai cara... Cheguei no capítulo 4, eu dropei. Não tem como, eu simplesmente não consigo ler essas histórias de grávida, que por algum motivo o pai fica ausente por sei lá quanto tempo, aí quando ele reaparece é aquela merda. Insistir pra formar uma família, ou pelo menos insistir em ter uma boa relação. Algumas pessoas reclamaram que ele não reconheceu a menina, não bateu o olho e pensou, meu Deus, ela deve ser minha filha. Mas, mano, a menina é uma cópia da Eleonora, é uma cópia. Foi impressa igualzinha. Então até aí dá pra passar um pano nisso, porque, meu Deus do céu. Ele vai bater o olho e pensar, minha cria. Meu Deus, mas é só contar os anos. Beleza, ele ficou 8 anos fora. A Eleanor poderia muito bem ter conhecido uma pessoa em 1 ano e no mesmo ano ter engravidado. Se a filha deles pelo menos tivesse características do Cassius, aí daria pra entender e reclamar. Tipo, meu Deus, como você não reconheceu? Mas não, a menina é uma mini Eleanor, uma cópia dela, idêntica. Quando o Cassius descobre que aquela menininha é filha dele, a Eleanor, ela vem com um papo de que é pra ele ir embora. Embora e deixa as duas sozinhas, porque já se passou muito tempo e... Ai, cara, que ódio, que merda, tipo, o que você tem na cabeça, mulher?
Ela fala isso, aí vem um pensamento dela, se não me engano, da Eleanor perguntando por que ela não tem um pai. Aí o pai da menina aparece, ele tá ali, apareceu. Não é uma pessoa ruim, apareceu. E ela tá querendo jogar ele pra longe de escanteio, que egoísmo é esse? Ok, eu entendo que ela tem medo da família do Cassius, ela tem medo de pegarem a filha deles e darem, sabe, aqueles tratamentos esquisitos e até mesmo cruéis que os nobres dão para o crescimento das crianças, sabe, etc e tal. Isso eu realmente entendo, mas, meu Deus, sei lá, eu achei tão crueldade da parte dela, uma crueldade tão grande. Sabe, o Cassius, ele não chegou lá com, sei lá, uma expressão fria, não sabendo demonstrar expressões, os seus sentimentos na cara, entende? Não foi isso. Ele, na verdade, me parece ser um personagem bem expressivo. E ele foi gentil com a Eleanor, e a Eleanor não querendo fugir dele, que não sei o que. Eu entendo não querer se aproximar logo dele, mas nessa altura do campeonato ela já sabia do que tinha acontecido. A mãe do Cassius falou pra ela, e ela, de uma maneira covarde e egoísta, tá querendo afastar ele. Eu até vi uma pessoa defendendo, como eu falei, falando que é por causa da família dele e tal, mas, cara, isso não cola a partir do momento que é a filha dele. É uma situação meio complicada, porque, ai, meu Deus, mano, não é como se o Cassius fosse o culpado, ele tava mandando as cartas, só que entregues no lugar errado. Ai, meu Deus, cara. Eu parei de ler aí porque, como eu disse, eu realmente não gosto de histórias com o tema de gravidez, porque é sempre essa mesma merda. É a mãe que quer fugir com o filho, ai meu Deus, eu vou fugir aqui com ele, nananana. E aí vem o pai tentando se aproximar, se reaproximar. Tão esquisito, porque normalmente as personagens femininas, elas ficam agindo como se o filho fosse só delas. Elas criaram sozinhas. Mas, querendo ou não, é um egoísmo tão grande. E, querendo ou não, também é uma crueldade. Ela não querer que o filho saiba sobre o pai. Ela não querer que o pai se aproxime do filho. Ah, você não quer nada com o pai do seu filho? Beleza, não tenha nada. Mas não prive o seu filho de conhecer o seu pai. Ah, não, mas já tem muitos anos que não sei o que. Meu filho já viveu sem pai. Que se dane. Foi muito tempo perdido. Mas, como eu falei nessas histórias, a maioria das vezes nem é culpa do pai. É a protagonista que foge. É a protagonista que fica se escondendo. Eu estou falando dessas histórias que o pai não tem culpa. Agora, se for falar daquelas histórias que o pai do filho da protagonista é um maluco, aí sim, fuja à vontade. Mas, tirando isso, não, cara. Teve outro que eu li, eu não me lembro o nome. A protagonista tinha cabelo ruivo. E ela teve uma noite com um rapaz que ela não conhecia. Depois disso, ela descobre que ela tá grávida. Aí ela cria essa criança. E depois, quando o pai descobre, ela também não quer que, sabe, os dois tenham uma relação. Ok que nessa obra já é mais complicada, porque tinha a questão da família imperial. Também a criança aparentava não gostar muito da presença do pai, etc. Mas esse tema é difícil, porque é o pai da criança. Você reencontra o pai do seu filho e você quer afastar seu filho dele. Isso não é nem um pouco certo. O seu filho não tem nada a ver com o que você passou com o cara. Isso nem é um pouco certo. Nessa obra também, o cara nem sabia que a menina estava grávida. Na verdade, depois, quando ela sumiu, ele ficou procurando ela. E, meu Deus, cara, é um troço tão revoltante. Realmente não é pra mim história de personagem grávida, sabe? Que o plot é a gravidez, é a criança, é a relação dos dois personagens principais evoluindo junto com a criança lá no meio. Se for uma história que é de romance, de só mais para frente tem uma gravidez, aí eu leio tranquilamente. Agora, se o plot for desde o início, gravidez, for grávida, fujona, eu não gosto. Muito menos das que elas fogem porque o cara é um vagabundo. Pior ainda,
Porque no final eu sei que ela vai ficar com o maluco. Então, O Retorno Heróico do Meu Pai Obsessivo é uma história que, como eu falei diversas vezes, ela não é pra mim, mas talvez, sei lá, pra alguém que gosta desse plot de gravidez, talvez seja legal dar uma chance. Em espanhol tem 6 capítulos atualmente. Eu não tenho, sabe, voz de fala pra esse tipo de história. Justamente porque não é algo que goste. Normalmente eu reviro os olhos pra esse tipo de história. Tipo, meu Deus, cara. Até porque eu já sei mais ou menos como vai ser os plots. Normalmente é tudo a mesma bosta. Ai, meu Deus, não sei se dá pra ouvir, mas tem um galo cantando. Ok, tem histórias que eu leio que praticamente são repetidas, são as mesmas histórias, mas pelo menos é do meu interesse, sabe? É um plot que eu gosto. Agora, gravidez realmente não é pra mim, não sei. É muito revoltante.